Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre a percepção dos portugueses em relação ao estado e ao rumo da economia nacional. Nos últimos 5 anos, excluindo a altura da pandemia, a economia portuguesa cresceu sempre acima da média da União Europeia e da zona euro. Lá fora, Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional elogiam constantemente o rumo da economia nacional. Apesar de todos estes indicadores, um estudo da Comissão Europeia, realizado em maio deste ano, revela que 3 em cada 4 portugueses avaliam a situação económica do país como negativa. Para falar deste tema, convidamos o jornalista da secção de Economia do Expresso, Gonçalo Almeida. Gonçalo, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá, muito obrigado pelo convite. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir Joaquim Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, sobre as expectativas quanto ao crescimento económico durante este ano. Eu só posso falar sobre as projeções que são de entidades oficiais. A Comissão Europeia tem 0,4% de excedente para este ano. A UTAL tem 0,5%. O Banco de Portugal tem 1%. A nossa estimativa, com as medidas que o Governo tomou e ainda pretende tomar, é que chegaremos ao final do ano a um excedente em torno de 0,2%, 0,3% do PIB. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Gonçalo, os portugueses continuam a ser dos europeus mais pessimistas sobre a saúde da economia nacional. Eu vou citar uma pergunta que tu também fazes no teu artigo. Para que indicadores é que os portugueses olham quando avaliam as contas nacionais? É verdade, nós somos sempre muito pessimistas quando se trata de avaliar a nossa própria economia. Aliás, no Eurobarómetro da Comissão Europeia, a média dos últimos anos dá cerca de só 9% dos portugueses é que avalia a situação económica como boa, portanto, uma grande minoria. Perguntaste para onde é que os portugueses olham na hora de avaliar a economia, e eu diria que olham para a sua própria carteira, porque é de facto o indicador mais próximo que têm muitas vezes para avaliar o estado das coisas. E de facto há alguns indicadores que mostram que há razões para pessimismo. O principal motivo normalmente apontado para esse pessimismo e atualmente reforçado é a inflação. E de facto, apesar da inflação estar a abrandar, em junho em Portugal situou-se nos 3,1% e um pouco acima da média da zona euro, nos 2,5%. E isto, apesar de estar a abrandar, não significa que os preços estejam a cair, significa só que os preços estão a subir menos do que subiram no ano passado. Depois, olhamos também para a habitação como um dos grandes dramas e uma das razões para este pessimismo, e se olharmos para os dados, vemos que o rendimento médio real dos portugueses está abaixo do preço de 1 metro quadrado para comprar casa. Portanto, percebemos que, de facto, mais uma vez existem motivos. E depois, e também aqui de acordo com esse Eurobarómetro, a saúde é outro dos problemas evidenciados pelos portugueses. Portanto, por esta ordem, a inflação, a saúde e a habitação são os 3 grandes problemas levantados pelos portugueses. Mas estas preocupações têm fundamento, ou seja, correspondem aos problemas reais da economia nacional? Muitas delas sim, e em muitos casos verifica-se de facto que há um degradamento das condições de vida das pessoas. Aliás, olhamos para a taxa de pobreza. A taxa de pobreza neste momento está nos 17%, tem-se mantido mais ou menos constante, subiu ligeiramente em 2022, mas se retirarmos os apoios e os subsídios que são pagos pelo Estado, essa percentagem aumenta logo para perto dos 40%. Portanto, percebemos que de facto existem muitas dificuldades. Depois existem outros dados que mostram que
Pode não haver razão para tanto pessimismo em alguns casos, mas é sempre, obviamente, difícil estar aqui a tirar grandes conclusões da vida das pessoas através dos números, porque cada caso é sempre um caso. Mas, por exemplo, olhamos aqui para o consumo, que é sempre um bom indicador para medir o estado das coisas, e vemos que o consumo dos portugueses nunca foi tão elevado. No primeiro trimestre deste ano superou os 34 mil milhões de euros, é um máximo histórico, portanto nunca foi tão elevado. O rendimento das famílias também nunca foi tão elevado. E percebemos ainda outra coisa, que é, apesar de os preços continuarem a subir, aquilo que estamos a verificar neste momento é que o rendimento dos portugueses já está a subir a um nível mais elevado do que a inflação, o que serão sempre boas notícias. Agora, é claro que um português olha para o salário de outros europeus e claro que fica pessimista e que fica bastante triste, não é? Claro. Mas ainda assim, o que é que pode estar na base desta leitura mais pessimista, mais negativa? No artigo que eu escrevi esta semana, que está no site do Expresso e também no caderno de Economia, os especialistas que eu ouvi, neste caso, para essa pergunta em concreta, talvez seja mais adequado citar os sociólogos Claro. E os cientistas políticos que eu ouvi. Uma das razões apontadas para esse pessimismo e muitas vezes até para essa desconexão com os números reais, prende-se com o discurso político, porque o discurso político tem ignorado muitas vezes questões económicas, principalmente pontos positivos da economia nacional, e está a afastar-se para outros temas como a imigração e o crime, e, portanto, isto pode também justificar, em certa parte, este desligamento, digamos, dos portugueses com a economia. Depois, e aqui de um lado do lado dos sociólogos, aquilo que disseram foi que também não contribui para um otimismo o facto de, hoje em dia, os canais de televisão de 24 horas terem cada vez mais comentadores a substituir o papel dos jornalistas, e isso faz com que a emissão seja toda com base em opiniões, e existem muitas pessoas com relações políticas entre os comentadores e que estão muitas vezes a defender aquilo que o seu partido defende. Isto também pode moldar a opinião das pessoas cá e fora. Isso pode agravar esse pessimismo. E depois há outra questão que me parece também importante aqui, que se prende com a iliteracia financeira dos portugueses, que é muito elevada e que muitas vezes também nos deixamos cair em discursos populistas em vez de prestarmos atenção aos números e àquilo que está verdadeiramente a acontecer. Claro. Há um aspecto muito interessante que tu revelas no teu artigo, é que nos Estados Unidos da América este desfazamento entre os indicadores e a percepção pública já tem um nome, chama-se Vibe Session. Podes explicar em linhas gerais no que é que isto consiste? Sim, olha, é um termo bastante Gen Z, não é? Vibe Session. Completamente. É um termo muito engraçado, mas no fundo isso explica-se da seguinte forma: mais importante do que os números é o sentimento das pessoas, são as vibes, não é? A vibe é mais... Bom termo. Exato, a vibe está mais presente nos discursos do que propriamente os factos. E esse termo justifica-se dessa forma, e é muito engraçado porque, de facto, nos Estados Unidos sente-se um grande desfazamento entre aquilo que as pessoas pensam e aquilo que está a acontecer. Por exemplo, um inquérito feito pelo The Guardian aos norte-americanos concluía que mais de metade dos norte-americanos achava que a sua economia estava em recessão e que o mercado de ações estava a desvalorizar, quando acontece o oposto. A economia dos Estados Unidos continua a crescer e o S&P 500, o índice que agrupa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, já valorizou quase 20% este ano. Portanto, isto não é uma tendência só nacional, portanto. não é, de todo. É uma tendência geral e, aliás, eu há pouco, quando falava desta questão do discurso político, de estar a afastar as pessoas da economia e a aproximá-las de outros temas, é um bocadinho importado daquilo que acontece noutros sítios. Os Estados Unidos é um bom exemplo disso, mas também no resto da Europa. Claro. Para terminar, e pegando também no áudio que ouvimos há pouco, de Joaquim Miranda Sarmento, e talvez para acalmar alguns corações, espero eu, o que é que se prevê para o futuro? Como é que a economia portuguesa pode evoluir daqui para a frente?
Olha, se calhar é importante pegarmos até nas projeções que foram feitas pelo FMI durante esta semana, que mostrou-se mais otimista com a economia nacional, reviu em alta o crescimento económico para este ano e espera agora que a economia cresça 1,7% em 2024. Isto é mais otimista também que as projeções do próprio governo, que espera um crescimento de 1,5%, mas o mais otimista de todos é o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que aponta para um crescimento de 2% para este ano. Se bem que, quando foram feitas as projeções do Banco de Portugal, Mário Centeno alertou para o facto dos gastos orçamentais e de todas as medidas que estão a ser agora anunciadas, tanto pelo governo como também por alguma oposição. Tudo isso tem um custo e, portanto, é preciso ter em atenção que todas essas medidas não minem os esforços para a saúde das contas públicas e parece que o Ministro das Finanças está confiante num excedente. Ele aponta para um excedente de 0,3% este ano e para uma redução da dívida em percentagem de PIB em torno dos 95%. Portanto, parece-me haver otimismo por parte do governo e temos de acreditar. É isso, vamos ver se os dados se comprovam. Gonçalo, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast A Beleza das Pequenas Coisas, da autoria de Bernardo Mendonça. No último episódio esteve a falar com o filósofo André Barata sobre o poder do tempo. A sonoplastia deste episódio foi de Tomás Delfim, muito obrigada. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.